Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Estevão Nogueira que proceda à leitura do trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. O texto será Provérbios, capítulo 21, versos 5 e 6. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. Obrigado. Ainda em pé, vamos ouvir e cantar o hino Limeira, por se tratar da terceira sessão ordinária do mês. Chão bendito de versos gloriosos, tua origem numa linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Tuas indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomores, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Limeira. Tá? A presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. E observação ao parágrafo 5º do artigo 208 da Resolução 44/92, o expediente ficará reduzido a 3 horas contadas a partir da hora fixada para o início da sessão. Essa presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos da semana de 8 a 14 de 10 de 2018. Ayrton Escandolara, Amauri de Oliveira Munhoz, Ana Cristina Alves, Ananias dos Santos, Anderson Luiz Esquisato, Ângelo Granuso, Aparecida Senevis, Caio Henrique Sandrin, Cleusa de Souza Lima, Dalci Natal da Silva, Édio Fernandes, Francisco Lima de Souza Filho, Francisco Luiz da Silva, Hélio Alves Pereira, Hilda Maria da Silva Oliveira, Irineu dos Santos Navari, Jangota da Vinha Fonseca, João Batista Rodrigues da Costa e Silva, João da Rocha, José Aparecido Simonetti, José Edson Pinto Sampaio, José Nivaldo Avíquio, José Sidney Bego, Léa Aparecida Maria Paulino D'Andrea, Lone Jugensen Dorim, Lucas Bela, Manuel Nascimento Ramos, Maria de Lourdes Alves Lima, Maria Geni Apolinário,
Maria Madalena Toledo Tozin, Nelson Cândido Nogueira, Nelson Linhari, Norival Wilson Bonin, Olga Jimenez Savoy, Osvaldo Raimundo, Paulo Ribeiro de Souza, Roberto Milo da Roça, Sandra Helena Pompeu Catossi, Sérgio Esmeralda de Andréa, Silva Rossi Patrício, Tereza Ribeiro Neto dos Santos. Podemos assentar. A presidente solicita a primeira secretária da mesa que proceda à leitura do expediente, iniciando pelo item 1, matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Somente queria parabenizar, e acho que em nome de todos os vereadores, essa que nos acompanha todo dia, que faz a tradução em Libras, é aniversário dela. Parabéns, felicidades de toda a Câmara Municipal. A leitura das matérias recebidas do senhor prefeito municipal. Limeira, 1º de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que organiza a política municipal de transparência e controle e cria o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social e outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a mensagem necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Eu aproveito também hoje, dia 15 de outubro, para parabenizar todos os professores da nossa cidade, uma data tão importante, que nossa primeira professora, os professores fazem que que a gente cresça mais, né? Então, parabéns a todos os professores. E eu tive a minha primeira professora, chamava-se Elza, lá na escola mista de 1º e 2º grau. Era a escola mista do bairro de Jaguari, não era 1º e 2º grau naquela época, não tinha. Então, a escola mista era meninos e meninas. Então, tinha 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série, tudo junto. Belo nome da professora. A professora Dona Elza. Então, parabéns a todos os professores nesse dia 15. Limeira, 11 de outubro de 2018. Excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 81, inciso 27 da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer, respeitosamente, a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude dos assuntos constantes dos requerimentos protocolados nesta Prefeitura Municipal merecerem uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofícios 3042, 3253, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3262, 3263, todos de 2018. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Informo aos senhores vereadores que esse ofício ficará à disposição de todos na Secretaria.
Limeira, 9 de outubro de 2018. Ao senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal. Assunto: Resolução 700/2017. Senhor presidente, em atendimento à Resolução 700/2017 da mesa diretora e considerando a obrigatoriedade da denominação de logradouros, ruas e avenidas, por meio de lei promulgada pela Egrégia Câmara Municipal de Limeira, em nosso município, dispomos das seguintes praças, ruas e estradas em nosso cadastro imobiliário, que até a presente data não constam lei ou decreto de denominação. Reiteramos que a redação do projeto de lei de nomeação de praças devem constar o número de inscrição do cadastro municipal, em razão de cruzamento de informações nos sistemas digitais de cadastro e de georreferenciamento. Solicitamos a prioridade na aprovação dos prolongamentos e alargamento de ruas e avenidas já denominadas, que constam em nosso cadastro imobiliário, que necessitam de sua oficialização em lei municipal para a emissão de documentos ao cartório de registro de imóveis. Seguem a lista em anexo, respeitosamente, Juliano Forte, diretor de licenciamento. A mesa recebe seu ofício e informa aos senhores vereadores que estará à disposição de todos na secretaria. Projeto de Lei 218/2018, assunto: dispõe sobre a denominação da via Jorge Carlos Ivers do trecho da LIN 381, situado entre a LIN 249 e a LIN 320. Autoria da vereadora Érica Tanque. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei 219/2018, dispõe sobre a denominação da praça localizada na rua José Alberto Campanini, 1480 e 1620, no bairro Jardim Ipanema, de inscrição cadastral 3795062000 e da outras providências. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei 220/2018 perpetua o nome de Ariovaldo Beltrán no sistema de recreio localizado na rua Stanislau Bonque Filho, no bairro Jardim Bandeirantes, no município de Limeira. Autoria do vereador Marcelo Rossi. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Lei 221 institui no calendário oficial de datas e eventos do município de Limeira a Semana Municipal Outubro Rosa para Mulheres com Deficiência e dá outras providências. Autoria vereadora Érica Tanque. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de Decreto Legislativo número 43/2018, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao Centro de Aprendizado Metódico e Prático de Limeira, patrulheiros, pelos 50 anos de atuação no município e pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão, número 44/2018, concede o título de cidadão limeirense ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho Renato de Carvalho Guedes, pelos relevantes serviços prestados à população de Limeira. Autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Encaminha-se às comissões competentes. Projeto de resolução número 46/2018, altera a ementa e o artigo 1º, caput, da Resolução 743/2018, que institui o diploma reconhecimento do futebol amador de Limeira, no âmbito do município de Limeira, aos jogadores, membros das comissões técnicas e dirigentes que se destacam por sua participação em campeonatos. Autoria do vereador Wagner Barbosa. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 61, a projeto de lei 187, artigo 1º, fica instituído no calendário oficial
oficial do município de Limeira o mês da reflexão sobre o abandono de animais, a ser celebrado anualmente no mês de dezembro, recebendo a denominação de Dezembro Verde. Autoria Constância Bebet Dutra. Encaminhe-se às comissões competentes. Substitutivo número 62 ao projeto de lei 203/2018. Assunto: assegura às mulheres com deficiência condições e equipamentos adequados para a prevenção e tratamento dos cânceres de colo de útero e de mama e da outras providências. Autoria da vereadora Érica Cristina Tanque Moya. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 177 ao projeto de lei 215. Assunto: modifica a redação do artigo 4º do projeto de lei número 215/2018. Autoria da vereadora Maraísa Matos Silveira. Encaminhe-se às comissões competentes. Requerimento 637/2018. Desculpa, senhor presidente, vamos entrar agora nos requerimentos. Questão de ordem, presidente. Uma questão do vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, na semana passada houve uma discussão nesta casa de um projeto de minha autoria de audiências públicas para concessão e renovação de contratos no município. E esse vereador, no momento da fala do vereador Estevão Nogueira, se comportou, ao meu ver, de uma forma muito indelicada com o colega, e eu prezo muito nesta casa, de uma certa forma, o respeito entre os vereadores. Eu já conversei com o nobre vereador, mas como isso ocorreu no plenário, me levanto novamente para pedir desculpas, assim como já foi feito por outros vereadores nesta casa, quando ocorreu algo que, de uma certa forma, desagradou a outro vereador, me levanto para poder novamente pedir desculpa em público ao vereador Estevão Nogueira por um ato que eu cometi que, ao meu entender, faltei com respeito com esse vereador. Obrigado, senhor presidente. A sessão está suspensa um minuto. A sessão está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Lemão. Faço um requerimento solicitando que os requerimentos seja lido apenas o número, o autor e a ementa para que a gente possa agilizar a leitura dos mesmos, senhor presidente. Preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Marcos Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Não. A leitura... Questão de ordem, senhor presidente. Conforme foi deliberado pelos líderes, uma questão de ordem do vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Antes do recesso aí, da pausa, o vereador Vaguinho se desculpou com relação ao ocorrido na última sessão, e eu não poderia também de externar aqui as minhas desculpas, os meus pedidos de desculpa. Já conversamos no gabinete, eu acho que foi uma sessão um pouco tensa, mas que não justificava, na verdade, os nossos ânimos exaltados. Então, nós conversamos, acertamos isso, acho que como homens maduros que somos, acertamos isso dentro do gabinete e ficou acordado de falarmos nesse plenário, porque o ocorrido foi aqui, foi com os microfones abertos, e nós não poderíamos deixar de externar, né, esse acerto, essa conversa que nós tivemos, também nesses microfones, para que o público saiba que, embora seja uma casa de debate de ideias, debates técnicos, às vezes extrapolamos os limites, mas aqui todos somos colegas, somos amigos e queremos, na verdade, o bom relacionamento com todos. Então, agradeço ao vereador Vaguinho, que até gostaria de colocar aqui, partiu dele vir até mim conversar, e eu também, houve vários desencontros, né, Vaguinho? Nós não conseguíamos conversar, mas enfim conversamos e deixamos tudo a limpo. Obrigado, Vaguinho, que nós possamos ter essa parceria sempre. Obrigado, vereadores.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, o assunto voltou à sessão passada e eu tenho aqui que me desculpar com todos, não me senti bem. E quando voltei ao plenário, fui mandada embora. Mas não poderia deixar também, teve uma votação extremamente importante e não poderia deixar de passar o ocorrido com essa votação ou com esse projeto. Me refiro ao projeto da vereadora Constância, que faz uma modificação no Bolsa Creche, uma lei implantada aqui pelo deputado, ou então vereador Miguel Lombardi. Eu fui a relatora deste projeto na Comissão de Direitos Humanos e fiz o trabalho que gosto de fazer, a proposição, a criação de uma situação visando um melhoramento em toda o trabalho para os munícipes dessa cidade, e acompanhei um dia após eu assisti o vídeo pelo YouTube da sessão. Como fiz essa negociação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, exatamente visando manter a iniciativa da vereadora Constância nesse assunto, mas buscando o Executivo, que já havia toda uma proposta, toda formulada, uma lei formulada referente a este assunto, achei de bom tom fazer essa interligação para que o projeto pudesse ser de autoria da vereadora Constância e dentro das normas técnicas e o aprofundamento que quem é técnico tem no assunto. O projeto da vereadora é um projeto pequeno, que traria uma modificação que entendemos tirar um pouco a parte do social desse projeto, criado e efetivado nessa casa pelo deputado Miguel Lombardi. E nós fizemos toda uma colocação, eu como relator e todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, aqui presidido pela vereadora Mayra, e infelizmente eu não estive aqui na hora da discussão. Então, tenho que dizer que o secretário da Educação, bem como o prefeito municipal, bem como demais assessorias do Executivo, pelo contrário, fizeram uma ação que eu julgo extremamente importante para a nossa cidade, que é, fora diferenças de partidos, ou oposição, ou situação, construir pelo bem da população. Então, aqui tenho que agradecer, e muito, como fui quem trabalhou entre o Legislativo e Executivo, agradecer muito também ao secretário da Educação, que, aliás, já estava com o projeto pronto e que viria a essa casa, e que entendeu o meu posicionamento de querer guardar a propositura da vereadora Constância, mas com a profundidade do Departamento Técnico da Secretaria de Educação. Não poderia deixar aqui de falar, por ser verdade, e por deixar claro o agradecimento que tive como relatora do projeto na negociação com o Executivo para a construção, aí sim, de um projeto que tivesse o embasamento, a vontade política e o embasamento técnico. Muito obrigada, senhor presidente. A leitura dos requerimentos... Questão de ordem, presidente. A questão de ordem, vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, eu estava ali exatamente, vereadora Érica, me atentando a uma lei da senhora, inclusive, quando foi colocada aquela emenda no projeto,
É uma lei da senhora, inclusive estou levantando o ano em que a senhora fala que há necessidade de um cadastro. Então, da forma como foi colocado na justificativa, eu gostaria de apresentar à senhora. Outra coisa, eu peço desculpas, mas eu vou ter que falar, eu não tenho culpa se lá o prefeito é meio devagar. A gente aqui é esperto, você entendeu? Então, se ele estava com o projeto pronto, ele pusesse aqui para a pauta. Então, eu não tenho culpa. Né? Não é por isso que eu tenho que ser desacatada como eu fui. Inclusive, a senhora tem um projeto hoje. Eu gostaria que a senhora defendesse, enquanto mulher, à frente desse projeto das mulheres, que todas nós somos a favor das mulheres, trabalhamos nisso. Mas eu gostaria que a senhora se atentasse, porque a forma como eu fui destratada na semana passada, essa pessoa não iria destratar um homem como ele fez. Então, eu gostaria que a senhora visse o vídeo e depois a senhora desse um posicionamento também com relação a isso. Tá? E com relação ao projeto, eu não tenho culpa se o executivo tinha vontade de fazer. Eu fiz, bem, não tem jeito. Eu estou aqui para trabalhar, como eu falo sempre, estou aqui para trabalhar e vou trabalhar. Fui procurada, me senti no dever de fazer, fiz e não vou esperar o executivo fazer. Agora, ele tem que ser um pouquinho mais rápido, que tem mais uns 3 ou 4 aí, que de repente também a gente vai pôr aqui, vai falar que já está em andamento. Não está em andamento. Tá? Muito obrigada, senhor presidente. A leitura das moções conforme foi deliberado pelos líderes. Requerimento, desculpa. Meia 37 requer informações ao Poder Executivo acerca da demora em elaborar projeto de construção de escadas no canteiro central da Avenida Lauro Correia da Silva, no Jardim do Lago. Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Em discussão. Não havendo ao Executivo. 638 requer informações ao Poder Executivo acerca da demora em elaborar projeto de construção de escada e rampa na passarela situada à rua Bulgária, que liga os bairros Nova Conquista e Parque Hipólito. Autoria do vereador Wagner de Souza Rodrigues Costa. Algum vereador deseja discutir o requerimento? Eu gostaria, Com a presidente. palavra o vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, eu faço esse requerimento porque há 1 ano e 9 meses nós estivemos reunidos, logo no início do mandato, com o então Dr. Júlio, o nosso vice-prefeito, numa reunião com os moradores lá do bairro Nova Conquista, em que os moradores alencaram algumas dificuldades do bairro ao Executivo. E nesta reunião, uma das solicitações dos moradores foi a realização de uma escada ou de uma rampa que desse acesso de uma ponte do bairro do Nova Conquista ao bairro do Parque Hipólito. De lá para cá, eu já conversei com o secretário Conticara, que é diretor de obras, eu já conversei com o Gil, que é o chefe de gabinete, e já conversei também numa audiência do prefeito nos bairros, no Parque Hipólito, com o secretário Matias, que é o secretário que cuida, responsável pelo planejamento, né, de fazer então esse projeto. E desde lá, nós estamos aguardando um retorno da prefeitura para que seja confeccionado esta rampa ou esta calçada que hoje não tem, e num dia chuvoso, vereador Érica Tanque, as mulheres têm uma tremenda dificuldade de se locomover com as crianças à escola de um bairro para outro. Inclusive, a comunidade já também se colocou à disposição do Executivo para poder fazer num formato de parceria com a Prefeitura. A Prefeitura entraria com o material e os moradores, vereador Marcelo, se colocar à disposição para poder fazer, para minimizar custos ao Executivo. Mas, até o presente momento, 1 ano e 9 meses, conversa com um, conversa com outro, a gente não se vê um retorno. Resolvi, então, fazer esse requerimento questionando ao Executivo se já há a elaboração desse projeto em andamento, se há a possibilidade de se haver essa parceria com os moradores do bairro para a confecção e minimizar os problemas daquela população. Fiz esse requerimento também porque há 2 meses eu estou vendo um questionamento também dos moradores ali do Jardim do Lago, solicitando também
uma calçada ali na área verde que foi feita com os trailers, acertada ali com os trailers, e até agora também não se tem resposta. Na última reunião do Conseg Centro-Sul, os moradores se colocaram também à disposição de dar o material, né, aos comerciantes para execução dessa calçada, mas até o momento não se tem uma resposta referente ao projeto, porque tudo precisa passar por um projeto. Então, fico no aguardo desse requerimento, da resposta, para poder levar até os moradores. Obrigado, senhor presidente. Alguém mais deseja discutir o Eu gostaria, requerimento? senhor. Com a palavra o vereador Helder do Táxi. Senhora presidente, nobres amigos vereadores, público que se encontra, todo que nos ouve pelos meios de comunicação, quero parabenizar o vereador Vaguinho por este requerimento, e ali é um lugar bastante delicado mesmo, é onde que aquele menino que trocou tiro com a polícia morreu em cima dessa passarela. Também quero estender os agradecimentos aqui à Secretaria de Obras, que naquela passarela, há 2 anos, não passava ninguém, que era tomada pelo mato. E um dia o Maurício esteve comigo no local, e ele fez a limpeza, uma limpeza bem ampla, onde possibilitou a travessia das pessoas. E esteve comigo lá no local também o engenheiro Gabriel. Ele falou que para fazer essa rampa ficava difícil, porque ali, quando as crianças vêm da escola, que muitas crianças atravessam para ir para a escola, não sobe com o carrinho. Então, a rampa não dá certo de ser de escada. Então, tem que fazer uma rampa de escada e, do lado, algo para descer o carrinho com o bebê. Eu tenho bastante irmãos que moram em frente, na rua Evaldo Dedé, com a rua do outro lado, que acho que é a rua Bulgária, né? Que é a rua Bulgária. Então, aquele lugar ali precisa de uma atenção, já foi dada atenção, porque ele já foi feita a iluminação através do nosso pedido, a pedido da associação, mas há uma necessidade muito grande mesmo de fazer esse trabalho aí que o Vaguinho pediu e que o Gabriel já esteve no local e disse que vai resolver esse problema. Mas já faz mais de 6 meses, agora eu espero que através desse requerimento conjunto, Vaguinho, a gente possa cobrar agora juntamente com os moradores, que fizemos reunião lá também, e que saia esse trabalho tão importante aí. Obrigado. Algum outro vereador deseja discutir? Não havendo ao Executivo. 639 requer informações do Executivo a respeito de pontos de coleta para pilhas, baterias velhas, lâmpadas fluorescentes de vapor, de LED, entre outras, no município de Limeira. Autoria da vereadora Lucinês Aparecida Bogo. Alguém deseja discutir o requerimento? Quero discutir. Com a palavra a vereadora Lubogo. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Senhora presidente, eu fiz este requerimento porque na semana do coletor de lixo, que foi dia 22 de setembro, foi a semana que eu fiz um material que foi divulgado nas escolas sobre o descarte correto e coleta segura. As pessoas me perguntaram sobre o descarte de lâmpadas e pilhas, lâmpadas fosforescentes. Então, eu sei de alguns pontos que faz a distribuição, mas eu estou fazendo esse requerimento para a Prefeitura para mim ter exatamente todos os pontos que faz essa coleta para a gente estar fazendo a divulgação para as pessoas, inclusive lá no bairro do condomínio Rubi, eu fiquei de voltar lá e distribuir para as síndicas esses locais de descarte. Então, acho que não é só lá também, a maioria das pessoas tem essa dúvida, até quanto ao raio-x. Então, é nisso que vem este requerimento. Fiz nesse sentido, senhora presidente, muito obrigada. Algum outro vereador deseja discutir? Com a palavra a vereadora Érica. Senhora presidente, nobres pares, a vereadora Lu sempre preocupada com esse campo, visto o projeto que tem aqui, quanto a segurança dos coletores de lixo da nossa cidade, e é extremamente importante que a gente realmente discuta a logística reversa desses produtos, né? E, por isso, até o ano que vem,
teremos uma comissão dentro dessa casa que vai poder também contribuir, e acho extremamente importante que, depois divida com todos nós. Sabemos que as próprias elétricas que vendem os aparelhos têm que receber esse material de volta, mas é extremamente importante informarmos isso à população. Então, quando chegar a resposta, tenho certeza que todos os vereadores vão ajudá-la na divulgação desse trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. Algum outro vereador deseja discutir? Eu desejo. Com a palavra o vereador Newton Santos. Boa tarde, senhora presidente em exercício, amigos vereadores e público que está aqui presente e também aqueles que nos assistem. Nós temos aqui na Câmara Municipal o pilhão, ou seja, uma caixa que representa uma pilha bem grandona, onde tem a divulgação para que os funcionários da Câmara descartem as pilhas usadas ali. Eu acredito que através de um projeto, se o Executivo assim pensar, não vai ser copiar, mas estender esse projeto para a cidade toda e colocar nos supermercados, nas escolas, enfim, e fazer um programa de conscientização do descarte correto. Porque o meio ambiente tem um orçamento de milhões, gente. E nós não temos visto tantos projetos inovadores, como usina de reciclagem. Hoje nós temos reciclagem na cidade de Limeira, mas não é tão forte como deveria ser. Eu tenho um levantamento que nos mostra que cada pessoa ela produz 700 gramas de lixo por dia. 700 gramas de lixo por dia, uma pela outra. Nós temos mais de 300 mil habitantes aqui na cidade de Limeira. Então, chegou a hora de fazer com que uma revolução no sentido da reciclagem ela possa acontecer na nossa cidade. Não pode ficar para depois. Uma parte a vereadora Érica Tanque. Muito obrigada, vereador Nilton. Realmente esse assunto é extremamente importante. A cidade tem que avançar. É tudo muito novo nessa área e, por certo, o poder público tem que acompanhar as mudanças necessárias. Tenho até para falar que farmácia, por exemplo, eu não sei se são todas, mas também recebem os medicamentos. Né? A farmácia Droga Raia tem um dispensário de remédios ali, quando não faz mais uso ou está vencido, ter um descarte também correto de toda a medicação. É extremamente importante também fazer esse tipo de divulgação. Muito obrigada, vereador. Nada, veja só, nós temos que colaborar que a coleta seletiva ela seja implantada, ou seja mais incentivada na nossa cidade. Eu moro em um condomínio onde moram cerca de 600 a 700 pessoas. E a coleta de lá tem os recipientes exatos, mas nem todo mundo coloca. Ele coloca lixo orgânico com plástico, com lata, com vidro, coloca tudo junto e quem vai separar é que corre o risco, de repente, até de contrair uma doença ou de se machucar. Nós precisamos avançar nesse quesito na cidade de Limeira. Muito obrigado, senhora presidente e senhores vereadores. Algum outro vereador deseja discutir? Com a palavra a vereadora Maraísa. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, ouvintes, telespectadores, vereadora Lu, parabéns pelo requerimento. Eu tenho um requerimento também semelhante, uma preocupação muito grande com a coleta de lixo. Na verdade, o meu requerimento é mais específico sobre o lixo cortante, mas nós não... parabéns, vereadora Érica e vereador Newton Santos, pastor. Realmente a gente precisa avançar, a cidade precisa avançar e a gente precisa realmente se preocupar um pouco mais com essa coleta seletiva. Nós, como disse a vereadora Lu, a vereadora Érica também, e já temos diversos pontos, farmácias que fazem a coleta seletiva do lixo hospitalar, né? Já temos alguns ecopontos, eu não sei se é assim que chama, ecopontos na cidade de Limeira, mas nós precisamos realmente
ter conhecimento de todos os pontos e divulgar mais, porque muitas vezes ficamos perdidos de onde descartar o nosso lixo. E precisamos também trabalhar no sentido de que a gente consiga ter um sistema de coleta mais moderno no município, porque o lixo reciclado é bastante preocupante, a quantidade de lixo gerada, e principalmente daqueles que têm pouco aproveitamento quando reciclado, como vidro. Então, é muito importante uma parte, vereadora Érica. Exatamente, e a importância do ecoponto, muito bem lembrado pela vereadora, e volto a insistir. Na minha opinião, o ecoponto tem que se estender no horário de atendimento, visto que normalmente são pessoas que trabalham, que vão fazer esse descarte, e horário fechado, em horário comercial, acaba fazendo com que ocorra até descarte em frente ao ecoponto, exatamente por pode estar fechado. Eu venho batendo isso há 6 anos aí que eu estou batendo nessa ideia. Realmente acredito que deva ser estendido para que a gente possa. Não adianta a gente oferecer num horário onde as pessoas não conseguem fazer o uso do serviço. Normalmente ele vai acabar fazendo esse descarte após o horário de trabalho. Muito obrigada, vereadora. Eu que agradeço, vereadora. Então, vereadora Lu, o meu requerimento, acho que a gente pode unir essas forças, ele se deu exatamente por esse problema, vereadora Érica, que a gente percebe que os ecopontos, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da localização, não conseguem jogar o lixo no horário que ele fica aberto, e a minha ideia, eu gostaria de trazer uma ideia para São Paulo, uma ideia de São Paulo, e a gente pode avançar nisso depois com as respostas em mãos, que grandes supermercados, eles têm nos seus estacionamentos um espaço reservado para que você leve o seu lixo. E em São Paulo são os supermercados 24 horas, não seria em Limeira, mas a gente tem supermercados, grandes redes abertas até 11 horas da noite. E aí ele tem a cabine para jogar o vidro, o papelão, e a gente pode estudar alguma coisa nesse sentido. Muito obrigada. Algum outro vereador? Eu gostaria. Com a palavra, a vereadora Constância. Presidente, nobres pares, na verdade, eu acabei mais usando a palavra, mais para parabenizar a vereadora Lubogo, pela preocupação que eu sinto sempre nos requerimentos, inclusive quando se fala em lixo e quando se fala em reciclável. Né? Nós temos que deixar claro que há uma diferença grande entre lixo e o reciclável. E aqui, esse assunto, pelo visto, ele vai voltar a ser falado nessa casa. E uma das coisas que eu tenho visto bastante é que depois que foram lançados os ecopontos, que inclusive foi na época que o Silvio foi prefeito, nunca mais a gente viu um empenho muito grande das administrações. Então, os ecopontos ficam lá, inclusive, às vezes as pessoas jogam lixo, e os ecopontos, temos que conscientizar a população que não, até cachorro morto, estou ouvindo aqui ela falar. Então, lá não é para jogar lixo, lá é reciclável, E precisa, inclusive, o CEPROSOM abraçar esse projeto, como foi feito naquela época, onde a gente trabalhou muito, vários anos, acho que 2 ou 3 anos, num projeto de reciclável. Precisa retomar esse trabalho, porque hoje está jogado, está muito solto, não é? E as pessoas acabam inclusive, com a questão do horário, que acho que foi a vereadora Érica que falou, o horário, estender esse horário, não é? Tem um horário, porque as pessoas que normalmente ficam lá são pessoas que já trabalham com reciclável, não é funcionário público. São voluntários, pessoas que já trabalham no projeto. Então, se tiver um trabalho engajado, CEPROSOM, meio ambiente, com certeza, vereadora Lubogo, ali o que vai acontecer? De repente, fica um determinado horário, uma pessoa, depois coloca outra, porque para ficar o dia inteiro ali é muito difícil. A maioria dos ecopontos não foram trabalhados, não tem cobertura, eles são a céu aberto, então a pessoa não aguenta ficar o dia inteiro ali. Então, esse projeto é um projeto que está aí. O início já teve, agora precisamos que as administrações realmente peguem continuem, porque daqui para frente nós não temos mais volta. Hoje o reciclável, todos nós sabemos que muitas famílias elas têm a sua sobrevivência através dos ecopontos, através do reciclável. Então, estou aqui dando aí um alerta e de repente a gente também está fazendo algum trabalho nesse sentido e tenho conversado com algumas pessoas
percebido que realmente está acontecendo isso. Um maior envolvimento do poder público em cima desse projeto. Pois não, pastor. Obrigado pela parte. Só para complementar nos últimos segundos, eu fiz uma fala semana passada, e não é só politicamente, nós temos que educar as crianças e reeducar os mais velhos, não é? Tem pneus que as pessoas compram por ser importado, elas não sabem, mas é lixo da Europa. Eles maqueiam os pneus lá, não tem onde jogar, manda para cá e vende como pneu de reuso. E as pessoas acabam comprando, elas não sabem que elas estão colaborando para com a Europa, que não tem onde jogar o lixo, então está jogando tudo aqui no Brasil. Fica aí a dica para quem está nos ouvindo. Obrigada, senhora presidente. A palavra, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, essa questão do lixo, desde a gestão passada, nós tínhamos uma vez aqui uma grande discussão sobre essa questão, aproveitando, né, falando, vamos dizer assim, de todos os lixos, principalmente, lógico, desses que são reaproveitáveis, que, como a vereadora Constância falou, muitas famílias vivem deles, e isso já é uma realidade no nosso país. Bom, na realidade, no mundo todo. Eu acho que poderíamos unir forças, sim, para a gente poder trabalhar com essa questão do lixo, inclusive até desde uma campanha primária, como a questão de aumentar o número de coletores. Muitas vezes, dependendo da parte da cidade que a gente está, no centro da cidade, você não tem uma lixeira para você colocar uma garrafinha d'água, você está com ela na mão, né? Muitas vezes, seja no centro da cidade, em locais como a Maraísa falou, a questão de supermercados. Então, acho que a gente pode incorporar isso e, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Obras, nós começarmos não só pensar nesses recicláveis, tipo pilhas e tudo, mas desde os pequenos lixos em condomínios residenciais, né? A gente poderia fazer com o executivo, dentro dos próprios condomínios, não sei se a maioria, alguns eu sei que tem, já começar com esse lixo seletivo e começar a expandir isso na cidade e levar essa educação para as escolas, começar dentro das escolas, campanhas, e terem nas escolas as lixeiras coletoras, né, recicláveis, ou seja, aquelas que você divide o lixo. Então, fica aqui a sugestão, já como a vereadora Érica falou, da questão de como próximo ano nós teremos uma comissão, né, dessa casa, diante dessa questão de sustentabilidade, lixo, meio ambiente. Pode falar, vereadora. Obrigada, vereadora Mayra. Lembrou um ponto extremamente importante, que é a colocação de lixeiras no município e o vandalismo. Infelizmente, ainda precisamos trabalhar nesse ponto, que muitas vezes não entende que aquele é um dinheiro público de todos nós e que tem uma finalidade extremamente importante para a nossa cidade. Muitas vezes há a colocação e logo depois um ato de vandalismo que acaba detonando todas as lixeiras colocadas. Eu acho que também temos que trabalhar nessa colocação. Obrigada, doutora Mayra. Trabalhando assim, a educação, né, de uma forma geral, de sentir, eu acho que ainda precisa, por mais que nós saibamos, né, mas acho que precisa colocar essa importância do lixo como um todo na educação, né? A gente ainda vê hoje, pleno, né? A gente ainda vê pessoas jogando lixo no carro. Passa aí, né? Você pode observar, não é muito distante isso. Bom, obrigada. Eu acho que a gente tem que incentivar e nos juntarmos. Obrigada. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Parabéns, vereadora Lubogo. Esse assunto já foi também alvo de um requerimento meu, referente, eu não vou dizer lixo eletrônico, né, porque, infelizmente, é o nome que se dá, lixo eletrônico, mas que, para mim, naquilo ali, ainda há muito dinheiro sendo perdido. Foi alvo de um requerimento meu, mas, infelizmente, é a questão da política reversa, né, que não cabe ao movimento, ao município ser responsável, mas a empresa que fabrica ter que recolher esse material de volta, a gente vai entrar numa discussão muito grande. Mas, como o ano que vem vai haver
uma comissão nesta casa para poder tratar especificamente desses assuntos, eu acredito que será de grande valia discutir realmente essa questão da logística reversa, que o nosso amigo José Oliveira, toda vez que vem nesse plenário, fala sobre essa questão. E aí, quando a doutora Mayra e o pastor Newton falou quanto à questão educacional, quero aqui me levantar para parabenizar hoje os professores, né, pelo seu dia, em especial a professora e vereadora Carolina Pontes, nosso plenário, e lembrar que eu estive na escola Araci Nogueira, ali no Jardim do Lago, uma escola de periferia que muitas vezes não se dá muito valor, mas gostaria de convidar aos vereadores para poder conhecer aquela escola, aqueles que ainda não foram, vereador Lemão, uma escola municipal, com um projeto de educação ambiental fantástico. E uma escola municipal que oferece, senhores vereadores, não se perde para escolas particulares no município. Então, me levanto para poder parabenizar aqueles educadores, toda a direção daquela escola Araci Nogueira, e parabenizar pelo trabalho de educação ambiental que é feito com aquelas crianças, porque nada adianta discutirmos aonde vai se colocar o lixo eletrônico, a pilha, o lixo separar dentro das nossas residências, se nós, enquanto população, não tivermos a educação ambiental para poder fazer esse trabalho com as nossas crianças. Então, realmente, voto aqui que possamos realmente fomentar essa questão dentro da questão educacional do município, parabenizando a direção da Escola Araci Nogueira pelo belíssimo trabalho realizado. A vereadora Lubogo pediu primeiro, vereadora. Obrigada pela parte, vereador Vaguinho. Só para complementar, a doutora Mayra falou sobre a questão de educação, vereador Newton também, e esse trabalho que eu fiz, vereadora doutora Mayra, eu levei em 3 escolas. Levei na escola do bairro do Rubi, na escola do Jardim do Lago e na escola do Jardim Caieira. Só para complementar, e nós fizemos um trabalho com crianças de 1ª a 5ª série. Então, foi muito importante essa divulgação, e, inclusive, no próximo ano, vereador Vaguinho, eu quero estar estendendo isso para as igrejas de Limeira também, para a gente estar protegendo os nossos coletores de lixo com relação aos acidentes de trabalho. Muito obrigada pela parte. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Mayra, desculpa. Continue a discussão. Não havendo ao executivo. Queria discutir, presidente. Vereador. Me desculpe, vereador. Não, é que eu estou apertando aqui o Me desculpe, botão. vereador, mas eu já encaminhei o requerimento, não posso. Depois de encaminhado, eu não posso. Me desculpe, vereador. Me desculpe. Me desculpe. Ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, eu só queria dizer que é um assunto importante que está sendo tratado através de um requerimento e que me preocupa também a questão das lâmpadas. Inclusive, os ecopontos aqui da nossa cidade têm sido insuficientes para atender toda a população de Limeira. Parabéns, Lu. E o que mais importante, as lâmpadas fluorescentes, elas são muito perigosas. E as pessoas, para poder descartar isso, para onde você compra, você paga. As pessoas, para retirar e levar embora, você tem que pagar para levar embora. E para você pegar as pessoas que não têm condição, recurso, a única opção é no ecoponto. Só que no ecoponto, a questão tem que ser embalado, tem que ter alguns requisitos, e as pessoas acabam nem pegando. E acaba sendo jogado no lixo. A grande preocupação, vereador Lu, é jogar isso no lixo e ter um problema com os coletores. Isso porque o corte da mão de um coletor, e eu tenho conversado com algumas pessoas, que uma lâmpada dessa, que se estourar, está aí dos médicos, dos vereadores da casa, se cortar, estourar a lâmpada e cortar a mão, alguma parte do corpo, isso provoca até um câncer. É uma coisa muito séria para poder ser discutido. E realmente Limeira precisa fazer uma ação. É um processo educacional que
tem que ter um início para que possa atender essa demanda, essa situação e resolver esse problema que é tão importante para a cidade. E eu gostaria, vereador Lubogo, de ter uma cópia do seu requerimento logo que tenha a resposta, para que nós possamos também mandar algumas ações junto ao Executivo. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não. Projeto de lei número 223/2018, assunto: altera dispositivos da lei número 6.023, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que respondam a processos criminais da outras providências. Autor, vereador Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Projeto de lei número 224/2018. Assunto: altera dispositivos da lei 6.023, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que respondam a processos criminais da outras providências. Autoria Jorge de Freitas. Encaminhe-se às comissões competentes. Só um minuto, senhor presidente. A sessão está suspensa por um minuto. A sessão está reaberta. Voltamos aos requerimentos, senhor presidente. Precisamos só um pouquinho mais longe. Requerimento número 640/2018. Assunto: requer informações ao Poder Executivo sobre a previsão de início do funcionamento da unidade de pronto atendimento UPA do Parque Abílio Pedro. Autoria Marcelo Rossi. É discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, doutor Marcelo Rossi. Antes de mais nada, eu gostaria de usar um pouco desse tempo também para poder, em nome aqui da doutora Carolina Pontes, né, parabenizá-la pelo Dia dos Professores, viu? É uma data muito importante, sabemos da contribuição de vocês para a formação do caráter, de opinião das pessoas, então, acho que é muito importante. Eu costumo dizer, Carolina Pontes, que se eu fosse prefeito, se eu fosse governador, se eu fosse presidente, eu jamais ia ser destituído do cargo. Porque a primeira entidade, a primeira classe que eu ia sentar para colocar numa mesa de negociação seriam os professores. Justamente por essa característica. Quem educa é a família. Agora, quem ensina, quem formata pensamentos, caráter, é o professor. Eu acho que o professor tinha que usar a bolsa de marca, eu acho que o professor tinha que trocar de carro todo ano, e de repente é tão desprestigiado, tão desvalorizado. Mas eu gostaria aqui, eu acho que em nome de muitos outros aqui também, parabenizá-la, viu? Quem está falando? Obrigado. Parabéns, viu, a você, a sua classe toda. Né? Não, perdão, é que ela está aqui representando, viu? Mas deveria, pelo papel e desempenho que vocês promovem, vocês deveriam ser mais valorizados. Então, é uma simples lembrança, uma simples homenagem ao dia de vocês, que eu considero muito importante. Eu sou médico hoje graças aos meus professores que me ensinaram o básico. Por favor, doutor Marcelo. Peço desculpa, senhor presidente. Então, nós estamos aqui mais uma vez usando esse espaço do plenário para falarmos de saúde. E esse requerimento, ele vem justamente de encontro com relação à forma pela qual nós encontramos a UPA lá do Parque Abílio Pedro. Sabemos que é uma unidade de bastante relevância, não só para aquele bairro, mas também para o bairro do Morro Azul, do Morro Branco, da Caieiras, Nossa Senhora, São Francisco, Belinho Ometo. Eu sei que esse posto ele já está pronto há um certo tempo, e o nosso requerimento, até para surpresa minha, vereadora Constância Félix, eu vi no jornal, acho que semana passada, retrasada, que ao invés de ser uma UPA, ele vai funcionar como uma UBS.
Então, eu até perdi aqui o sentido do requerimento, porque o que eu queria nesse requerimento era justamente saber o prazo para entrega, se já tem profissionais contratados, quais vão ser os profissionais. Uma coisa que nós estamos sempre clamando nessa casa aqui é pela contratação de profissionais voltados mais para a área da terceira idade, como geriatras, gerontólogos, neurologistas, psiquiatras. Então, o nosso requerimento tinha esse propósito, inicialmente, de saber qual o prazo, saber o custo dessa obra, afinal, por tanto tempo parada. Nós gostaríamos de requerer justamente isso do Executivo. Quais são as previsões? Quando vão ser dado início às atividades daquele, agora não sei se é UPA ou UBS, aliás, eu nem sei como funciona isso judicialmente, né? De repente conseguir um financiamento aí pelo governo federal para se fazer uma UPA e de repente agora vai ser uma UBS. A gente acho que vai ter que procurar e buscar alguma informação, se algum dos nobres pares aqui também puder dar essa contribuição, eu agradeço. Vereadora Érica Tanque, por favor. Obrigada, doutor Marcelo. A colocação que ouvi é que o próprio governo federal fez uma abertura para que os prontos atendimentos os prédios pudessem ser usados para outra coisa, devido à reclamação até das cidades em si, de não ser essa a necessidade. Então, parece que uma abertura no SUS federal para que essas unidades fossem utilizadas da maneira mais necessária ao município. Vou verificar direito para o senhor, isso já veio junto com algumas outras mudanças do SUS e depois tento passar para o senhor. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço sempre pela sua contribuição. Obrigado, senhor presidente. Manifesto o interesse em discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes, depois vereador Lemão. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria, antes de discutir o objeto do requerimento, agradecer as palavras pelo Dr. Marcelo Rossi, não está em plenário, mas também ao Vaguinho, que me parabenizou, e a outros colegas que assim fizeram fora deste microfone. Tenho certeza, Dr. Marcelo, que todos os professores se sentem contemplados pela sua fala, e agradeço a gentileza de me alcunhar em nome de outros colegas. Nem sou digna de tanta representação face aos outros colegas, mas entendi a gentileza do senhor e agradeço de coração. Dando sequência ao objeto, não sei se vou contribuir muito também, mas ouvi parte do que a vereadora Érica Tanque colocou, e, se eu não me engano, já falei várias vezes aqui que quando o assunto é saúde, eu me limito muito no debate, em virtude do meu pouco conhecimento acerca do assunto. Mas, salvo, e eu acho que o Lemão talvez possa dar respostas mais concretas nesse sentido, mas é o fato de que o modelo, ele ficaria, como diz o ditado, o molho mais caro do que o peixe, né? Pelo fato de que o investimento do governo federal neste modelo, neste repasse, é isso, né, doutora Mayra? Parece que o valor que, fazendo o modelo, seguindo o modelo UPA, o valor do repasse do governo federal seria X, só que a contribuição do município teria que ser tipo 2, 3X. Então, ficaria muito mais caro, porque a contrapartida e o subsídio orçamentário trazido pelo modelo UPA, ele acabaria encarecendo para o município. Nesse sentido, pelo que me consta, e o que eu pesquisei mais ou menos sobre a temática, é que a UBS ela conseguiria exigir uma contrapartida menor em termos orçamentários pela municipalidade. Eu acredito que seja isso, porque também foi algo que me chamou a atenção, e, salvo engano, as justificativas para essa mudança de modelo passam prioritariamente pelo fato de que o município teria de arcar com uma situação orçamentária que não seria proveitoso para receber esse repasse do governo federal. Mas eu acho que os outros colegas poderão falar melhor, com mais propriedade. Você me dá uma parte? Claro. Também não sei valores exatos, mas assim, a questão das UPAs, no governo passado, não só a cidade de Limeira,
mas muitas cidades, muitos municípios tiveram suas UPAs paradas, justamente na questão de nível 1, nível 2 e o nível 3, e contrapartida não valia a pena, vamos dizer assim, do que era colocado, porque o governo federal investe na construção e contrapartida R$170 mil, e R$170 mil não daria para tocar, em hipótese alguma, a UPA do nível que seria. Então, seria mais proveitoso, como no Abílio Pedro ali já tem outra unidade de pronto atendimento, nesse momento, eu acho que a questão de ser utilizado como UBS e outros serviços que vão ser implantados, acredito que seria, nesse momento, a melhor para o município. Obrigada. Com a palavra ao vereador Lemão. Senhora presidente, vereadoras e vereadores, primeiramente, parabenizar os professores presentes no plenário, se tiver mais algum aí. E lembrar da minha primeira professora de 1969, dona Sônia, dona Nícia II, dona Terezinha César Lecione, a terceiro e quarto ano. Fora os professores Zé Maria, doutora Maria Flávia, dona Cidinha de Matemática, seu Hélio de História, Zé Maria de Geografia e por outros, Eusébio, seu Miguel Queja, português. Quanto à UBS, a doutora Mayra falou, respondeu tudo, é o valor gasto. Mas, doutor Marcelo, o presidente, num decreto presidencial, flexibiliza a finalidade de UPAs. O presidente da República, Michel Temer, assinou na manhã dessa terça-feira, dia 22 de maio, durante o encontro do 21º Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a alteração no decreto 7.827, que traz informações sobre adequação da rede física do Sistema de Saúde, SUS. Com a medida, esses municípios poderão utilizar a estrutura de unidade de pronto atendimento UPAs 24 horas, que estão prontas e sem funcionar para outras finalidades na área de saúde. Então, existe um decreto presidencial que se pode usar. É que o investimento que o governo federal faz numa UPA é o menor gasto, o que o município depois tem que se desprender. Segundo a informação, uma UBS ali vai desafogar bem Santa Casa, o pronto-socorro da Santa Casa, e até da humanitária. Então, esse é o motivo da mudança. E lembrando que o orçamento, nesse momento, não está apropriado para todo esse gasto, né, doutora Maria, para ter todos esses profissionais. Deveria ter. Até o governo federal deveria ajudar mais, mas o que ele pode ajudar, segundo a informação aqui, é de 85 mil a 500 mil. Mas para Limeira, me parece que é 170 mil. Que não é o bastante, fica muito aquém que uma UPA, do modo que gastaria mais de R$1 milhão, segundo as informações também que eu obtive. Então, esse é o motivo. Então, existe, sim, um decreto presidencial que pode ser transformado. As UPAs, inclusive, muitas UPAs estavam paradas, porque a maioria dos municípios queria devolver, porque o governo federal investe R$1 milhão, R$2 milhões para construir, e depois deixa para o município uma carga de mais de R$1 milhão mensais. Né? Saúde não é gasto. Saúde, eu acho também que é investimento na população. Mas, me parece, pelo estudo, uma UBS caberia melhor naquele local, nesse momento. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Desejo discutir, senhora presidente. A palavra à vereadora Érica Tanque. Senhora presidente, doutor Marcelo, eu me lembrei que essa discussão vinha já quando foi instalado o SUS Legal, onde havia aquele repasse de verbas antes extremamente fixo e depois passou para isso. Eu estava procurando aqui e só para informação, realmente o que o vereador Lemão diz, e havia 148 UPAs construídas ou em fase final de obras, que estão paradas sem oferecer atendimento à população, diante da dificuldade de estados e municípios de custear o serviço. A medida atende a uma demanda das gestões locais para não perder a estrutura. Com o decreto, será possível utilizar as unidades para atender
como outros estabelecimentos de saúde, comunidades básicas de saúde, Centro de Atenção Psicossocial CAPS, Centro Especializado em Reabilitação, academias de saúde, entre outros. Então, na verdade, pelo que entendo, o que entendo é que o governo federal achou que essa era a necessidade, mas a realidade dos municípios é diferente, e a gente sabe que o gasto, como aconteceu no hospital regional aqui, o gasto de se manter todo o pessoal é extremamente grande e não foi devidamente pensado pelo governo federal, o que traria um custo enorme para o município. Pois não, o vereador Marcelo Rossi. Eu peço até desculpas, eu acho que a questão aí, até fugir do requerimento, né, a questão aí não é o modelo que realmente foi aplicado, mas é o tempo pelo qual o prédio ficou fechado, né? Eu acho que isso já estava nas metas do governo, no planejamento, no plano diretor do governo, em colocar isso em operacionalidade, sendo uma UBS ou sendo uma UPA. Tudo bem, a questão do modelo eu não vou questionar, mas é pelo tempo pelo qual permaneceu fechado, né, sem profissionais e sem equipamentos. Mas, mais uma vez, obrigado. Imagina, doutor Marcelo, é que efetivamente, deixa eu ver a data, era um assunto já, era uma demanda muito grande, mas parece que o governo federal passou a fazer isso a partir desse decreto. Eu queria ver a data do decreto aqui. 22 de maio de 2018. Então, definido que seria possível o uso para outra finalidade só em maio. Então, eu vejo que houve uma demanda muito grande, uma discussão muito grande sobre o assunto, e 148 unidades ficaram paradas enquanto não se resolveria esse problema. Obrigada, doutor Marcelo. Algum outro vereador deseja discutir? Eu quero discutir. Com a palavra o vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, nobres pares, público presente, primeiramente, parabéns aos professores, em especial a vereadora Carol e a professora que está ali no plenário. Que Deus abençoe vocês. Sem vocês não existia médico, não existia advogado, não existia o Cleiton, que eu não saberia nem ler nem escrever. Então, assim, mas vamos voltar para o requerimento, vai, doutor Marcelo? Vou voltar para o requerimento. Eu acho interessante o seu requerimento, apesar das abordagens dos outros vereadores, e ver que realmente há esse decreto que não poderia antes mudar, agora pode se mudar para a UBS, e eu vejo isso que é pertinente até para desafogar alguns lugares aí, como Santa Casa, como até mesmo atender aquela população ali que é grande, ali Abílio Pedro, Nossa Senhora das Dores, Belinho Meto, dá para atender toda a população, aumentar a demanda ali do município em relação àquele lugar. Mas aí que fica o meu questionamento, e aí eu achei muito pertinente a pergunta número 5, que fala, caso o local não cedia o serviço público previsto, que é a UPA, qual será a modalidade de atendimento, qual será que será atendida, será oferecida? Por quê e a partir de quando? Bem, existe um decreto já desde maio. E ainda não se tem uma posição de quando vai funcionar algo. Eu falo isso porque é complicado o tempo. Porque quanto mais tempo se espera, mais ocioso fica o lugar. Nós temos visto a escola do Vanessa, que o senhor fez o requerimento, a vereadora Constância fez o requerimento porque é alvo de vandalismo. Então, assim, quanto mais tempo aquele local ficar fechado, vai depreciando, vai ficando alvo de bandidos ir lá e fazer vandalismo naquele local. Então, que haja rápido. Eu faço isso hoje com um sentimento até triste, porque o meu celular hoje não parou a partir das 10 horas da manhã de reclamação da farmácia de alto custo. E eu fui lá. Hoje eu fui, vereador Alemão. Hoje eu estive presente. Vereador, se vou me atente ao conter. requerimento, Mas por é favor. desumano, doutora Mayra, é desumano. Sim, mas se atente. Depois Cadeirantes, idosos, sentados na guia, no sol, para esperar o medicamento. É desumano. É desumano isso. Então nós temos, vou me atentar, mas é desumano o que o executivo está fazendo com a população de Limeira. Nós sabemos que aquele lugar não é adequado, nós sabemos que existe um lugar já que vai, porque não resolve logo, porque não volta para a policlínica. É a mesma coisa do tempo da UPA.
Se desde maio já sabe, por que não resolve? Falta um pouquinho aí de bom senso também, falta um pouquinho de vontade, falta um pouquinho de... Falta um pouco disso. E aí é lamentável o que eu vi hoje. Sua fala, não, já estou concluindo. Na farmácia de alto custo. E aí essa pergunta eu quero a resposta, o senhor encaminhar até o meu gabinete, vereador. Quando? Que essa é a pergunta. Quando? Porque nesse governo tudo é demorado. Obrigado, senhora presidente. Reiteiro, presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Xavier. Vereadores, vereadoras, população presente, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Esse requerimento é pertinente, o vereador Marcelo Rossi. Eu também provoquei, através de algumas reuniões com, até então, o secretário de Saúde interino, na época, o Gil, né, sobre a utilização daquela unidade. Tinha conhecimento da dificuldade de manter uma UPA naquele local, em função dos custos mensais. Nós sabemos que tem que ter toda uma quantidade de médicos, uma estrutura, o funcionamento em torno de funcionamento 24 horas. Nós sabemos a dificuldade que é. Em cima disso, nós já imaginávamos que ali seria uma unidade mista, né, uma OBS mista, com atendimento de pronto atendimento, muito parecido com o que funciona no Parque Hipólito e no Jardim Aeroporto. E ali naquela região carece de um atendimento melhor. Nossa Senhora das Dores é precário, já faz muito tempo, não é dessa gestão, já vem de outras gestões. O atendimento ali de Nossa Senhora das Dores é muito precário, não conseguiu se resolver. A população daquela região precisa de atendimento e não consegue. Então, nós pedimos, já que veio em boa hora esse decreto presidencial, para que resolvesse as situações das UPAs de várias cidades. Existia a possibilidade, né, de ter trocado aquele projeto por uma UPA de porte maior, para que fizesse próximo à Santa Casa. Teve até algumas tratativas naquela casa ao lado, naquele terreno ao lado, na própria rua, para que fizesse ali na própria Santa Casa uma UPA de porte 1, ou porte 3, eu não me lembro o nome, é a porte maior, para que recebesse mensalmente, são R$500 mil que o governo federal manda, ou mandava pelo menos. Então, mas não conseguiu também esse consenso aí para que a Santa Casa pudesse utilizar desse recurso mensal através da UPA. Mas torcemos e vamos cobrar para que implante o mais rápido possível, já que não resta mais nada. O prédio está pronto, os maquinários, pela reportagem foi dito, já estão no prédio, só agora a contratação ou um contrato de parceria com algum instituto aí, ou a Santa Casa Humanitária, não sei exatamente como eles vão fazer, mas que faça urgente para atender toda aquela região. Parabéns pelo requerimento, e esses questionamentos sempre é pertinente aqui nessa casa mesmo no dia do professor, nós não podemos deixar de discutir de saúde. Em nome de todos os professores, da Carol, do professor Wagner Barbosa e tantos outros aí que às vezes são professores informais, parabenizo na data de hoje. Continua a discussão. Eu quero. Com a palavra, a vereadora Constância. Senhor presidente, nobres pares, nobre vereador Marcelo Rossi, era uma preocupação, inclusive minha, alguns requerimentos que eu fiz, e a Vossa Excelência trouxe esse assunto para nós hoje. E eu sempre falo, não importa o que vai ser ali, aquilo só não pode ficar parado. Estava aqui falando com o Marcos Xavier. Essa UPA, ela iniciou-se na administração do Silvio Félix, depois parece que o prefeito anterior mudou o local, né, Xavier? Parece que teve um questionamento, parece que era um local, mudou para outro. Não interessa, o importante é que ela não ficasse parada como está. Agora, o Cleito fez uma colocação interessante. Desde maio, esse decreto está em vigência. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E agora, na matéria que eu vi, parece que vai ser em dezembro, né, Cleiton? Vereador Cleiton? Parece que na matéria citou alguma coisa de dezembro. Então, aí vem aquela pergunta. Se falou que é dezembro, agora a gente espera que não seja, que seja dezembro deste ano, né?
porque a escola lá da que a gente falou, você acabou de citar, que é no Jardim Vanessa, que eu e o próprio vereador Marcelo Rossi temos falado muito aqui, falou-se que seria o ano passado, os deficientes iam para lá em setembro do ano passado, não, setembro. Aí eu falei aqui, será que setembro será que vai ser? Eu fiz aqui ainda, né? Já passou 2 setembros. Então, a gente só precisa que fale o ano que vai ser também. Quando falar dezembro, já fala dezembro de 2018. Porque senão ficar para o ano que vem, vereador Cleito, vai depredar mais lá, vereador. Então, vamos atentar a esse assunto. Aí eu peço, inclusive, para a prefeitura, quando falar com relação a datas, que coloque o ano para ficar mais claro, para a gente saber que ano que vai ser. Porque ali já foi depredado e eu tenho a impressão que aquilo ali vai gastar um dinheirinho bom ali, viu? Assim como a creche, que está desde a gestão Silvio Félix parada lá, né? Parece que já falou que vai gastar 250 milhões para reformá-la. Então, e assim vai indo, é dinheiro público. Então, vamos nos atentar a isso, por favor. Eu peço para o Executivo, eu vou falar bem baixinho, apesar de que eu não tenho problema nenhum com voz e não tenho problema nenhum com relação a isso, mas vamos falar bem baixinho hoje. Por favor, prefeito, bota o ano para a gente, o ano que vai ser a inauguração. Muito obrigada. Continua a discussão. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, saudar o vereador Dr. Marcelo, que é médico e fez o requerimento específico da área de saúde. É importante que seja entregue essa unidade de saúde com agilidade para atender toda a população, não só daquela região, mas de toda a Limeira. A UPA, como já foi dito, como já falei, é importante que entregue o mais rápido possível. Como já foi dito aqui também, o decreto estabelece uma outra unidade de saúde. Então, o governo municipal implementará lá no lugar uma unidade de saúde avançada, nível 3, que é um hospital, mini hospital. Então, vai fazer um atendimento cerca de 24 mil pessoas. Cada posto de saúde, cada unidade de saúde, por exemplo, Nova Suíça atende 2.000 pessoas mês. E tem 2 outros postos maiores, Nova Europa, do Jardim do Lago atende um pouco mais que isso. E tem postos que atende quantidade menor de pessoas, 1.000 pessoas por mês. Tem posto muito pequenininho, na zona rural, que atende 600 e assim vai. Mas uma média de 2.000 pessoas são atendidas por mês nas unidades de saúde. Essa unidade avançada nível 3 é um mini hospital que vai atender quase 25 mil pessoas. Então, realmente, é muito importante que tenham agilidade e, com certeza, a população daquela região ali vai ser beneficiada, não só Nossa Senhora das Dores, 1, 2, 3, 4, Abílio Pedro, Morro Branco, São Francisco, Caeira, toda aquela região ali. Então, isso é importante. Dezembro, me parece que vai ser entregue a obra. Houve um problema na construção, a paralisação das obras não foi... toda a obra foi paga pelo governo federal e a paralisação, consequentemente, em razão da obra do governo federal. E junho ou julho agora, parece que foi entregue a parte física da obra. Então, agora o município está equipando tudo isso. Me parece que no prazo aí de 2 meses, cerca de 25 mil pessoas. Então, não é uma simples unidade de saúde. E a UPA atenderia talvez até mais. Mas cada unidade atende 1.500, 2.000 pessoas mês, e aí vai atender perto de 25 mil pessoas, porque, pelo que consta, unidade avançada nível 3 é um mini hospital. Continua a discussão. Não havendo ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Lemão. Senhor presidente, conforme combinado com os líderes, ficou acertado que nós íamos fazer a inversão de pauta para nós lermos as moções. Somente o número, o autor e a ementa. Precisa da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Helder. Sim. Dr. Marcelo. Sim, presidente. Lubugo. Sim, senhor presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Sessão está suspensa por 1 minuto.